conhecimento. Então vamos à palavra do Senhor. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração que eu já fiz hoje durante todo o tempo em que me preparei. Pedindo assim, Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo, nosso auxiliador, vem aqui agora nos ajudar, vem aqui agora nos fazer entender a revelação das Sagradas Escrituras. Nós abrimos o nosso coração ao Teu agir, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse de João, capítulo 2, versículo 7. NVI, pode colocar NVI se vocês puderem aí. Apocalipse 2, versículo 7. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E Deus revelou coisas profundas a esse apóstolo, de Jesus. E eu escolhi esse versículo aí, creio que totalmente pela direção do que vamos falar aqui nessa noite. NVI, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Será que a igreja pode ler? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem? Deixa no telão aí um minutinho, olhem para o telão. Quem tem ouvidos, ouça. Quem está falando? Quem está falando? Está pedindo para ouvir quem? O Espírito Santo. O Espírito está dizendo à igreja, às igrejas, porque foram cartas escritas por João às 7 igrejas da Ásia. E hoje eu quero falar então dentro do tema A Voz de Deus, a voz de Deus sendo transmitida pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho me despertado mais, eu tenho buscado ler, ver vídeos de pastores, principalmente pastores com mais tempo de caminhada, com mais profundidade bíblica, a respeito do assunto do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo hoje. No culto de juventude, nós estamos numa série chamada Incendiados. Uma série que visa os jovens e adolescentes aprofundarem mais no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Na nossa célula também, ao final da célula, sempre nós temos um momento de oração pedindo ao Espírito Santo para se revelar mais a nós. Isso tem sido um desejo ardente no meu coração. Dar mais atenção à pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é uma pessoa e nós não devemos acostumar em dizer, e isso eu aprendi ouvindo pregadores bem sérios, e eu achei interessante isso, porque eu falava isso, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu sempre falei isso, e agora eu estou me policiando, porque na verdade, o Espírito Santo é Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são sim uma unidade. Lá em Gênesis, quando você lê que Deus estava colocando o mundo em ordem, Ele fez isso através da sua palavra, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê sim a ação dos três unidos.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é Espírito, mas ele é uma pessoa. E ele quer ter relacionamento conosco. E pessoa fala, e o Espírito Santo de Deus fala. Amém? Eu vou repetir, o Espírito Santo de Deus fala. Fala, gente, fala. Semana passada o Romim falou muito sobre as formas como Deus fala. E essa parte agora do Espírito Santo ficou assim bem pulsando no meu coração de falar aqui nessa noite. Mas quando a gente fala assim, que o Espírito Santo, eu falava, né? É a terceira pessoa da Trindade. Olhe comigo como que isso traz às vezes uma noção errada. Porque se eu perguntar aqui, quem foi o campeão das Olimpíadas em 2020... certamente, principalmente quem lembra aí do futebol, vai saber quem foi o campeão, quem alcançou o ouro. Mas e o terceiro lugar? Tem-se a impressão que o terceiro lugar, ele não é tão lembrado. E nós não podemos cair nessa cilada de achar que o Espírito Santo de Deus é menor do que Jesus, é menor do que Deus. Não existe isso. Se você for estudar as Escrituras, não existe isso. O Espírito Santo é Deus, Todo-Poderoso. E Ele quer, eu repito, falar ao nosso coração, ter relacionamento conosco. O próprio Jesus salientou a importância da vinda do Espírito Santo para continuar a obra de Deus. Abra para mim João 16, Evangelho de João 16, versículo 5. Agora, Jesus dizendo, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele quem? Ele quem, igreja? Olha o que Jesus está dizendo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus estava dizendo, eu tinha mais coisa, meus discípulos, para falar para vocês. Mas não seria bom falar agora, vocês não poderiam suportar. Então o que Jesus fala? Pode passar. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O último. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Jesus, quando morreu, ressuscitou, ele reuniu seus discípulos e ele disse aos seus discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai, mas o auxiliador, o encorajador, o consolador, algumas versões diz o advogado vai descer. E ele é o Espírito da verdade. E se ele é da verdade, o mundo não o conhece. Porque só conhece a verdade
quem está em Cristo. Porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E que pena que você não disse um amém, Ele não é o seu Senhor, seu Salvador. O Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo foi enviado para convencer as pessoas do pecado. Sabe aquela voz interna? Quando você vacila, quando você peca contra Deus, contra o seu próximo, contra um filho, contra o cônjuge, de repente vem aquela voz lá dentro de você: você fez errado. E às vezes, somado a isso, a essa voz que fala dentro de nós, vem uma tristeza. E a Bíblia diz que essa tristeza é uma tristeza boa, porque ela leva ao arrependimento. Essa voz interna te dizendo: não faz isso. Você está no trânsito, em Caratinga, horário escolar, todo mundo rindo. E vem então aquela vontade de pecar. Mas o Espírito Santo está dentro de você e diz: filho, não faça isso, não fala, não fala. Ele está nos ajudando. Ele é o nosso auxiliador. Ele nos convence assim que estamos, às vezes, cometendo um erro, um pecado. Ele nos convence a nos arrepender desses pecados, a deixar esses pecados. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Ele nos conduz à verdade. Verdade. Verdade é essa que muitas pessoas não querem saber. Talvez na sua experiência você tenha isso já para contar. Alguém que você foi falar da verdade de Cristo e essa pessoa trancou o coração, essa pessoa ficou endurecida. Mas essa pessoa ainda não abriu o coração para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele traz a verdade para dentro de nós. Por isso que nós temos que orar ao Espírito Santo para convencer as pessoas, porque nós, muitas vezes, não convencemos ninguém, a verdade é essa. E uma coisa que o Espírito Santo faz tremenda para falar conosco, ele traz a revelação de Deus para nós. Olha, porque é tão importante você dar atenção. Olha, porque é tão importante você dar ouvidos ao Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, Todo-Poderoso. O Espírito Santo é onisciente, sabe tudo, sabe os nossos pensamentos. O Espírito Santo de Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Você está aqui agora e nós oramos ainda há pouco por pessoas, e o Espírito Santo se moveu em direção a essas pessoas. O Espírito de Deus, ele é tão importante. Ele conhece o coração de Deus. E Ele quer revelar para você o que Deus está pensando a seu respeito. Ele quer trazer para você a direção que Deus tem para você, para tomar decisões, para administrar a sua casa, para corrigir um filho, para instruir um filho, enfim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele sabe o que está no coração de Deus e Ele quer trazer isso para você. Porque assim a sua oração vai ser eficiente. Você vai pedir algo que já o Espírito Santo trouxe para o seu coração, que já está lá no céu, que está no coração de Deus para você. Então o Espírito Santo, ele é muito importante. Por isso que o texto base chama a nossa atenção. Igreja, quem tem ouvidos, ouça.
O Espírito de Deus recebe do Pai a revelação e traz a nós. Pastora, mas já não foi tudo revelado? Sim. Não há necessidade nenhuma, de nada além da palavra. Está tudo aqui. Talvez tenha alguém aqui dentro desse templo que ficaria maravilhado. E isso é admirável, sim. Acontece, e muitas vezes a gente fica realmente, como pode um pregador que chega num ambiente como esse, e o Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento, você nunca viu aquela pessoa, você entrega uma revelação àquela pessoa. Quantas vezes já presenciei pessoas que o Espírito Santo deu detalhes, falou, você mora em tal lugar, você é assim assado, e aquela pessoa nunca tinha visto, e isso é tão impactante. Sim, é, mas deixa eu te falar uma coisa, a maior revelação de Deus para a nossa vida já está aqui, ó. Porque Deus pode trazer uma revelação pontual, mas deixa eu te falar, o que está aqui é a revelação da eternidade para nós. É algo que é para sempre. Então o Espírito Santo de Deus, ele traz essa revelação. Queridos, o Espírito Santo fala às nossas vidas trazendo ânimo. Ele é encorajador. Quem aqui além de mim? E nós passamos por isso frequentemente. Nesse mundo a gente passa mesmo por tribulação. Aquele dia em que você está desanimado. Aquele dia que você está desmotivado. Você está frustrado, alguma coisa não deu certo. Você programou alguma coisa e não fluiu, enfim. E você fica desmotivado, entristecido. Mas aí você vai para o seu momento de oração, você liga um louvor que fala da palavra de Deus, e o Espírito de Deus, que está ali para nos auxiliar, começa a mudar o nosso coração, começa a mudar os nossos sentimentos, e a gente tem uma sensação de que, o que aconteceu? Eu tomei um banho? Eu tomei um remédio? Não, foi o toque do Espírito Santo trazendo ânimo, encorajando a gente a prosseguir. Às vezes as pessoas passam por lutas consecutivas. Eu lembro que a bispa, a minha querida cunhada, gente, ela não é bispa, eu brinco assim carinhosamente. Outro dia alguém me perguntou, ué, já tem bispo na igreja? Falei, fui eu que dei ela esse título. A Simone, ela sempre fala assim, provação costuma vir com filhotinho. E é verdade. Quando nós entramos às vezes num tempo de tribulação, não é verdade? Vai acontecendo uma coisa atrás da outra. O que vai acontecendo conosco? Nós vamos perdendo as forças. A tendência da gente é desanimar. Mas Deus enviou o seu Espírito, que nos encoraja, que nos levanta. Nós precisamos dar mais atenção ao Espírito Santo. Ele quer trazer palavras que nos levantem nesses momentos. Eu lembro em 2020, eu tive a pior crise na minha vida, na minha saúde. Fiz uma cirurgia, passei por um momento difícil demais, e saí desse pós-operatório com um saldo de uma síndrome do pânico terrível. Foi o pior tempo da minha vida, emocionalmente falando. Mas, meu Deus, quantas vezes dentro da minha casa, naquele repouso absoluto que eu estava, o Espírito Santo levantava a minha vida. O meu emocional, a minha mente estava zero, mas o Espírito de Deus soprava vida no meu corpo. O Espírito de Deus me animava, me dava esperança. Eu lembro de uma noite que eu estava sentada na sala da minha casa, passando aquele momento tão difícil, e de repente começou a trovejar, muito forte, e eu olhei para a janela,
Olha só como o Espírito de Deus fala. Eu olhei para a janela e aquele céu escuro e os raios, porque o trovão é depois do raio, não é? O trovão é o barulho, mas o raio, aqueles raios. Mas assim, uma coisa, eu olhei lá para o lado da Pedreira Itaúna, o céu pretinho, aqueles raios, e o Espírito de Deus falou comigo. Foi eu, o Senhor, que criei tudo isso. Eu tenho o poder de colocar a sua mente em ordem. E aquilo me levantou. Aquilo trazia ânimo, a palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Romanos 8:11 diz sobre isso. Romanos 8:11. O Espírito de Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus é Deus. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Traduzindo, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus é o mesmo que habita os filhos de Deus. Ele gera vida em nós. Ele fala e nós andamos. Ele fala e nós passamos a tribulação. Ele fala e nós saímos da depressão. Ele fala e nós enxergamos solução. Até rimou. O Espírito Santo de Deus. Ele batiza os crentes, dando poder para testemunhar. E crente aqui não é evangélico, não, é aquele que crê. É o filho que crê, que se entregou a Cristo. Ele batiza com poder, ele entrega dons para o desenvolvimento do corpo de Cristo. O Espírito Santo é fantástico. Como eu não vou dar ouvidos a uma pessoa dessa? Meu irmão, meu querido visitante que está aqui nessa noite, a quem você tem dado atenção? A quem você tem dado os seus ouvidos? Quem tem direcionado a sua vida? Qual é a voz que te comanda? O seu eu? A internet? Cuidado! Quem tem falado sobre você e você tem andado em cima dessa voz? Ouça a voz do Espírito Santo. Então vamos nos ater aqui à questão de ouvir o Espírito Santo. Deus no passado, Ele falou através dos seus profetas. Depois, Deus falou através de Jesus. E agora, no tempo presente, Deus está usando o Espírito Santo dEle. Hebreus prova isso. Hebreus capítulo 1. É claro que nós estamos estudando que Deus fala através da palavra. Mas quem inspirou a palavra de Deus, gente? Quem inspirou os homens de Deus a escrever a Bíblia, gente? O Espírito Santo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 e 2. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de quem? Dos nossos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio de Jesus, o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora vai ao capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vai para o 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons. De quem? Do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então Deus no passado falou através dos seus profetas, depois através de Jesus, e agora o Espírito Santo de Deus está na terra auxiliando a igreja do Senhor Jesus.
Agora o Espírito Santo está na igreja espalhada na face da terra e é a voz profética para o mundo. O Espírito Santo está falando da revelação do Senhor. É Ele quem fará a igreja entender a orientação divina no tempo, inclusive, da tribulação. Meus irmãos, um exemplo disso é que quando veio o Covid, quanto desespero no meio da cristandade, por não conhecer a voz de Deus, a palavra, e ser guiado pelo Espírito Santo. As pessoas, elas estão perdidas sem a palavra de Deus, sem a revelação das Sagradas Escrituras. E nós estamos sendo extremamente desafiados a meditar, a estudar a palavra, meus irmãos, porque eu queria falar uma coisa para vocês. Se o Espírito Santo de Deus quer falar conosco através da palavra de Deus, e a Bíblia diz que Ele nos lembra a palavra, como é que o Espírito de Deus vai te lembrar de uma coisa que você não estudou? É por isso que nós estamos sendo chamados a estudar as Sagradas Escrituras, para que na hora que nós estivermos em momentos de suportar situações difíceis, porque o mundo, ele não vai melhorar. Porque na hora de resistir às provações, na hora de permanecer fiel, quem vai nos ajudar? O Espírito Santo falando conosco o quê? A palavra do Senhor. Os cristãos que são conhecedores da palavra já têm conhecimento de que este mundo tem um fim, que o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando nós vamos a um velório onde as pessoas não têm conhecimento da palavra, há um desespero instalado. Mas quando nós vamos a um velório onde as pessoas têm a firme convicção da palavra de Deus, há um consolo. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, e o Espírito de Deus nos lembra essa palavra, de que há uma esperança, que a morte não é o fim. Que nós temos uma vida eterna diante de Deus, se nós andarmos, na presença de Cristo Jesus e obedecermos a sua palavra. No texto que nós lemos, eu peço aos meninos, deixa eu só continuar aqui. O Espírito Santo está ajudando a igreja nesse tempo do fim. O Espírito Santo fala, ele veio ajudar a igreja e os filhos de Deus sabem, testificam dentro deles, por causa da palavra que está implantada dentro do coração e o Espírito lembra. Agora sim, no texto base, Apocalipse 2:7, diz o seguinte. Põe lá para nós, Davi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, ela ocorre no final de cada uma das cartas de João às 7 igrejas na Ásia. Quem tem ouvidos? É uma expressão que enfatiza. Claro que quem não tem ouvido, eu até procurei lá no Google. De curiosidade, eu falei, deixa eu ver uma pessoa que não tem o ouvido, se ela ouve. E aí eu fui ver lá as doenças, os graus. Tem gente que tem uma orelhinha pequena, que já escuta menos, mas tudo depende do canal auditivo. Mas quem não tem nada, não escuta. Então, para e pensa comigo nessa frase. O Espírito Santo está dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça. Ele está querendo dizer o seguinte, presta atenção, dá ouvido, dá atenção ao que o Espírito está dizendo à igreja neste tempo. Vamos observar o que Deus está falando com a igreja. Eu lembro que cada ano da nossa igreja tem uma palavra profética que direciona aquele ano.
E teve uma palavra que ficou por muito tempo na igreja, metanoia, transformação da mente. E a gente assistia muitos vídeos da pastora Joyce Meyer, e Deus, o Espírito falando com essa igreja, que preparasse a mente, que preparasse as emoções. O que veio logo em seguida? O Covid. E junto dessa palavra, até um pouco antes, foi trabalhado o quê? O tempo a sós com Deus. O que aconteceu no Covid? A gente não podia estar na igreja e a gente ainda estava abalado emocionalmente. Deus fala com o seu Espírito. O Espírito está direcionando a igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar nessa caminhada com Cristo. Para quê? Para nós chegarmos a vencer, como está escrito ali. A quem vencer, quem ouvir, quem der atenção. Você conhece alguém que nesse momento não quer dar atenção à voz do Espírito? Eu conheço. Existem pessoas que estão resistindo à voz do Espírito. Infelizmente, até aqui dentro da igreja tem alguém resistindo à voz do Espírito. Quantas coisas o Espírito Santo tem falado aqui através dos seus servos, dos ungidos, das pessoas, do seu líder de célula, e você não acata. Eu quero te dizer, não faz isso não. Dá valor ao Espírito Santo. Ele está na terra para nos ajudar nessa caminhada. Para nós conseguirmos a vitória sobre este mundo e um dia estarmos com o Senhor. Precisamos dar atenção ao que o Espírito está falando. E Deus já falou tudo em sua palavra. Basta que a gente mergulhe nessas escrituras sagradas. E vou te dar um conselho, sempre que você for ler a Bíblia, ore antes ao Espírito Santo. E fale: Espírito Santo, olha só. Você, amado Espírito Santo, que foi enviado para a terra quando Jesus subiu. Porque o próprio Jesus disse: é melhor que eu vá, porque o auxiliador virá. Vem me auxiliar nessa leitura aqui agora. Eu quero entender a revelação da Bíblia na minha mente, no meu coração. Ele vai fazer isso. Você vai experimentar um outro nível de comunhão com o Espírito Santo. Nas mensagens às igrejas lá da Ásia, quando o Espírito Santo estava advertindo aquelas igrejas, sabe o que ele queria? Ele queria chamá-las a vencer. E hoje não é diferente. O Espírito Santo está falando conosco, meus irmãos, porque o Espírito de Deus está preparando a noiva para encontrar com o noivo. Eu fui ver na tradição judaica, o amigo do noivo, ele auxilia muito no casamento. O amigo do noivo, ele costuma contar para a noiva o que o noivo gosta e o que o noivo não gosta. O amigo da igreja, o amigo do noivo, é o nosso amado Espírito Santo, que guia a noiva do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é guiada pelo amigo do noivo, o Espírito Santo. E nessas mensagens, a frase que sempre está escrita: quem tem ouvidos, vamos falar alto, quem tem ouvidos, isso significa nós precisamos dar ouvidos. Ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra coisa. Precisamos obedecer, dar atenção ao comando do Espírito. Para terminar, o Salmo 81. Salmo 81, versículo 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, olha isso, gente. Se o meu povo apenas me ouvisse, me desse atenção, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo,
com o mel da rocha eu os satisfaria. Sabe, esse salmo, ele fala do que o povo não fez, o povo não ouviu, e portanto, eles não receberam tudo isso aí que o Senhor falou. Mas eu nessa noite eu quero inverter, não contradizer, mas inverter. Eu quero profetizar que nessa noite existe uma igreja do Senhor Jesus aqui reunida, que está assim dando ouvido à voz do Senhor, que está assim dando atenção ao Espírito Santo, que está assim se voltando para a palavra de Deus. Então o próprio Senhor vai fazer isso que Ele prometeu na nossa vida. Ele vai colocar os adversários para correr. Que adversários são esses, pastora? Os inimigos espirituais que tentam contra a nossa vida. É o Senhor que vai pôr fim neles. É o Senhor que vai te fazer comer o mel, o melhor dessa terra. Mas se você der ouvidos à voz do Espírito Santo. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. O pessoal do louvor pode subir? Quero orar com você que está aqui nessa noite. Nós vamos cantar apenas o final da canção. Eu só quero tua presença. Feche os seus olhos. Temos ainda o batismo. Rapidamente, pessoal do louvor. Feche os seus olhos. Concentre agora no que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: me dê espaço na sua vida. Chega de bater cabeça. Chega de tentar do seu jeito. Ouça a palavra do Senhor. Abre o seu coração. Deixa a palavra revelada entrar no seu coração. Deixa eu te guiar, assim diz o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para nos auxiliar, auxiliar a igreja, preparar a noiva do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo batendo na porta do seu coração nessa noite. Entregue-se ao Espírito Santo, ao domínio dele nessa noite. Ele sabe tudo a seu respeito e ele conhece tudo do coração do Pai. Põe a mão na altura do seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Você entendeu a palavra? Fecha os seus olhos. Dá um espacinho para o Espírito Santo. Você que ainda resiste, está aqui nessa noite, eu chego a sentir uma dor no meu coração, porque é tão bom ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. É tão bom ser guiado pela verdade. É tão leve. A gente tem paz, gente. A gente obedece, a gente tem paz. Olha para a sua vida, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite. Quem sabe tem sido um peso para você, a sua caminhada. Você está sem chão, ou você está sem ânimo. Deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar. O Espírito Santo está gemendo de vontade de te ajudar. Mas abre o seu coração. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te curar suas feridas. Deixa Ele produzir em você a vontade de perdoar. Ele tem tudo isso para nós. Pai, contempla esses corações rendidos, as orações que estão sendo feitas nas mentes agora, dizendo assim: Espírito Santo, eu me rendo. Espírito Santo, toma minha vida. Espírito Santo, movimenta dentro de mim. Chega, eu não quero mais estar no controle da minha vida. Espírito Santo, você é Deus Todo-Poderoso. Eu me entrego ao teu domínio. Fala, eu te darei ouvidos. Pode falar, Espírito Santo, eu ouvirei, eu darei atenção ao que você está falando comigo. Aleluia. Fica de pé. Vamos
Vamos adorar? Só uma parte dessa canção. Seja a nossa oração nessa noite. Diga: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a sua graça já me basta. Vamos erguer as nossas mãos aos céus, aqueles que puderem declarar ao Espírito Santo. Declare isso. Me deixa ficar. Aleluia. Cante isso na presença de Deus. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa viver. Me deixa Orar. morar. Convido você a orar comigo, com os olhos fechados. Ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Me deixa viver em comunhão com o teu Espírito. Me ensina a pensar como o Senhor pensa, a sentir como o Senhor sente, através da presença do teu Espírito na minha vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Com as mãos erguidas, glorifique a Deus. Glorifique. O que é glorificar, pastor? Dizer palavras que exaltem a grandeza, a beleza, a majestade, a soberania, o poder, a pessoa, o caráter do Deus Todo-Poderoso. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós te exaltamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.